Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, sou o Professor Ferrari e agora nós vamos começar as nossas aulas sobre a Grécia Clássica. Conforme vocês podem ver, aqui nessa linha do tempo, que eu vou colocar aqui para vocês, estão vendo? Nós podemos dividir a Grécia Clássica em 4 grandes períodos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico. A maior parte dos acontecimentos que nós estudamos na Grécia tem referência ao período clássico, que daí as polis já estão muito bem formadas, muito bem estabelecidas, e aí nós temos os conflitos, tanto o conflito com os persas, tanto o conflito civil que vai englobar a Grécia como um todo. Entretanto, nós não podemos perder de perspectiva os demais períodos, porque é exatamente nesses períodos anteriores que vão ter uma série de acontecimentos que vão formar a ideia da memória histórica grega. Por que eu tô frisando na memória histórica grega? Por a gente pensar o seguinte, primeiro de tudo, nunca existiu um Estado grego. Nunca existiu uma nação grega. Isso é importante. Porque vejam, eu posso perguntar para vocês, olha, me falem aí um grande rei da Grécia. Vocês vão dizer, Leônidas, né? Mas Leônidas foi um rei espartano. Vocês vão dizer o Péricles. Péricles foi um legislador ateniense. Esse ponto é fundamental para a compreensão da Grécia. A Grécia nunca foi uma nação ou um reino centralizado. A unidade política grega era a cidade-estado, ou seja, as polis. No período do seu auge, o mundo grego vai contar aproximadamente com umas 350, por aí, né? Um pouco mais, um pouco menos, umas 350 polis diferentes. E cada uma dessas cidades tinha sua autonomia política e sua autonomia comercial. Tanto que algumas vão ser monarquias, Esparta vai ser uma diarquia, porque vai ter 2 reis, Atenas vai ter toda a sua história política com o processo da monarquia para depois a oligarquia, a tirania para chegar enfim à democracia. Pós-guerras médicas, muitas cidades também vão adotar a democracia porque vão querer imitar Atenas e assim por diante. Ou seja, cada cidade tinha o seu modelo específico. Mas então, se cada cidade era tão diferente uma da outra, por que nós ainda falamos em gregos? Por que nós falamos o povo grego? Por que nós não estudamos a história da civilização espartana, a história da civilização ateniense, a história da civilização tebana? Porque os gregos tinham um outro componente que lhes emprestava a característica de povo, que era o quê? O componente cultural. Então, embora as diferentes cidades tivessem diferentes organizações políticas e econômicas, todas elas tinham um pano de fundo cultural extremamente parecido. Quando eu falo cultura, do que eu estou falando especificamente? Vou dar 3 exemplos para vocês. Eu estou falando da língua, né? Todas elas falavam uma língua muito parecida. Estou falando da religião, embora cada cidade tivesse o seu deus, esses deuses das cidades conviviam num mesmo panteão, né? Inclusive quando uma cidade entrava em guerra com outra, era muito comum dizer que um deus estava brigando com o outro. Então esses deuses, como eles interagem, as cidades também interagem e pertencem a uma mesma identidade. E o terceiro ponto que ajuda a formar a cultura grega é a ideia de um passado mítico comum. Essa ideia de passado mítico comum é muito importante para o primeiro conjunto de competências e habilidades do Enem, quando se fala na questão da construção da identidade e da cultura de um povo. Um dos principais traços formadores desse passado mítico grego é aquilo que se passa na história da Ilíada e da Odisseia, a ideia da Guerra de Troia. Segundo o que se construiu da Guerra de Troia, o que se dizia? Que num determinado momento as cidades-estado gregas todas se uniram para combater um inimigo comum que era Troia. E inclusive quem puxou essa união das cidades-estado foi Menelau, o rei espartano. Por mais que tenha havido um grande conflito com uma cidade-estado da Ásia Menor, que hoje se entende, né, que provavelmente tenha sido Troia, e foi um conflito que movimentou muitas das cidades-estados gregas, não há evidência arqueológica de que tenha sido uma grande guerra que tenha unificado todo mundo. Entretanto, essa que é a perspectiva de um passado mítico. A gente não precisa necessariamente dizer que aquilo aconteceu, mas nós temos que entender que existem grupos sociais que acreditam que aquilo aconteceu. Assim, nós construímos a perspectiva de memória. Da perspectiva de memória, sai a perspectiva de identidade. Da perspectiva de identidade, saem as perspectivas políticas, de organização social e assim por diante. Sendo assim, essa ideia de construção de um passado mítico, ela é fundamental para nós entendermos a própria construção de Grécia. E aí, para entender também a própria constituição das polis, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Beleza? Valeu, um grande abraço.